boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Alessandro Ferraz, estou aqui com uma missão: ajudá-los na interpretação correta da leitura deste edital, agente administrativo da Polícia Rodoviária Federal. Pessoal, cargo, opa, vem pra cá, tá vendo? Quer se exibir com essas coisas daqui e acaba não conseguindo escrever. Agente administrativo da PRF. Professor, esse edital saiu hoje? Pois é, a gente costuma falar no meio de concurso, sou professor há muitos anos de concurso público, para a área de concurso, a gente fala que tem edital novo na praça. Mas a primeira coisa não é se empolgar que tem edital novo na praça, é saber entender o edital. Já fazemos isso há bastante tempo, o NEAF sempre participa da elaboração de qualquer material que venha ajudar aí os candidatos. E obrigado pelos parceiros que divulgaram esse trabalho. Primeira coisa, ler o edital. O endereço vocês vão encontrar lá no site da FUNCAB. Tá aqui, ó, tá? Professor, não foi CESP a última organizadora digital? Foi, mas agora não é. Você tem de se adaptar às novas regras. O cargo é esse. Professor, acho que não vou me dar bem. Por que não? Não é muito meu estilo, polícia. Então, aí tem um detalhezinho. Vocês vão ver aqui, ó, que as atribuições do cargo, que estão aqui, ó, atribuições do cargo, estão as seguintes: executar atividades administrativas de nível intermediário relativas às competências legais da PRF, por meio da prestação de apoio técnico administrativo à área finalística da instituição. Então a mim me parece que são coisas distintas, não é, professor? O policial rodoviário federal, tanto é que cairiam muito mais regras de trânsito do que neste concurso, que não cai. Quer dizer, cai um artigo ali ou dois. Nada tão complicado quanto em outros editais. Então, primeira explicação necessária. Para fazer um concurso e bem feito, você tem de saber cargo, número de vagas, escolaridade, como funcionam as provas, quanto vale, se errou uma certa outra, como é que é a regra do concurso. O grande problema das pessoas: elas perguntam para alguém mais velho sobre concurso. Esse mais velho já vem com aquela ideia antiga de que concurso é carta marcada, de que concurso não passa ninguém. Esse é o grande erro. Há muitos anos o concurso foi mudando e para melhor, e ainda há de melhorar bastante. Quer um exemplo? Certa feita conversei com um amigo e do lado havia uma moça que me ouviu falando de concurso. Ela me olhou como se estivesse olhando o demônio. E eu perguntei, por quê? Ela disse: meu pai prestou um concurso que havia 15 vagas. Das 15 vagas, meu pai passou em 10º. Sabe quando ele foi chamado? Eu falei, não, nunca. Então, hoje, um caso desse geraria aquilo que a gente fala direito subjetivo, e o sujeito poderia entrar com mandado de segurança. Um remédio judicial, uma rinite tacada aqui, desculpe. Um remédio judicial para que aquele que passou em 9º fosse chamado dentre o número de vagas, 15. Então, a coisa mudou bastante. Então, parem de ouvir certas pessoas que já não têm experiência para te contar nada. Vamos ao que interessa, pessoal? Vamos colocar lá na tela para vocês o edital. Tá aí, ó, tá? Agente administrativo da Polícia Rodoviária Federal. Cargo 01, A01, né? Aí ele vem agente administrativo, beleza, classe A, padrão 1, o regime jurídico aqui vai ser o estatutário. Portanto, professor, falta aqui um pouquinho na tela, pois não? Tá sentindo a minha falta? O que é? Não. É que, na verdade, eu queria saber porque um amigo acabou de prestar um concurso onde ele vai ser seletista. E eu achei isso estranho. Então, por que ele vai ser seletista? Porque ele é regido pela CLT. Você vai ser regido
por um estatuto jurídico. Portanto, as regras que você vai ter de estudar estão aqui, ó, na Lei 8.112 de 90, tá bom? Professor, eu vou ter a tão sonhada estabilidade? Vamos primeiro passar em concurso, jovem, depois a gente se preocupa com isso. Mas sim, nesse cargo você vai ter a estabilidade após 3 anos de exercício. Muito bem, vagas, 216. Professor, acho pouco. Você precisa de quantas? Uma, então não há necessidade de ficar nervoso. Pode ser ampliado esse número? Pode. O que se exige? O antigo 2º grau, nível médio. Professor, e ganha bem para nível médio? Olha, na minha opinião, não ganha bem para nível médio, ganha bem para nível superior. Porque dá uma olhada a isso. Ou você vai... Ó, o vencimento básico é uma coisa. Ele vai depois ser acrescido do quê? Das gratificações, né? De apoio técnico e tal. Então você vai passar de 2.000 e pouco, ó, necessariamente para esses valores aqui, ó. 3.000, quase 3.600 a quase 4.000 reais. É isso mesmo que eu falei. Com todo respeito, pessoal, um cargo de nível médio, pagando isso, olha, tô para ver, né? Então, portanto, imagina um superior. E isso é inicial. Então, vale a pena? Sim, senhor. Atribuições do cargo, nós já lemos. Inscrições. Inscrições, vai aqui, ó, de 9 de abril até dia 30 de abril de 2014. Só peço aqui o cuidado de observar o seguinte. No caso, você pode fazer até dia 30 de abril as inscrições. Porém, o pagamento você deve efetuar até o dia 9 de maio. Deixa eu abrir a tela aqui, ó. Opa, põe ali. Até 9 de maio de 2014. Tudo bem? Até 9 de maio de 2014. Por que eles fazem isso, professor? Não, porque muita gente faz ela no prazo, a inscrição, mas depois esquece do pagamento, né? Aí não dá, né, pessoal? Então toma cuidado com essas datas importantes. Vamos lá. Não é gripe, você não vai pegar, é apenas uma rinite. Provas objetivas. Você vai ter a prova dia 25 de maio. Professor, não dá. Por quê? É aniversário de uma vizinha, todo mundo já está preparado, vai levar um pratinho, uma bebida. Então, eu acho que está na hora de você começar a mudar os seus conceitos. Quais? Para vencer é preciso pagar o preço. Para vencer é preciso, por vezes, perder algumas festinhas para que o outro ano seja melhor em termos de festas e ninguém ficar te pedindo para você levar um pratinho do desgrastama, né? Para coisa de pobre, vai levar pratinho e tal. Então, trate de escolher, porque o teu futuro dependerá de escolhas. Estude, mude as coisas, mude para melhor. Sempre há tempo. Ah, não estudou até agora? Faça uma força aí e consegue estudar, sim, senhor. Tá bom? Tem gente que fuma e diz que não consegue fazer um curso preparatório. Poxa, mas só de cigarro por semana vai 30, 40 reais. Por mês são 160. Se tiver uma cerveja, 300 reais. Dá para pagar qualquer curso, não dá? Então, portanto, trata-se, na verdade, de esforço pessoal. Vamos lá. Beleza, tá aí os dados do site www.funcab. Opa, do jeito que tá, ninguém enxerga, professor. Vê se agora deu. Agora deu, né? funcab.org. Ok. Prova. Imprimir e levar a COCP. O que é isso, professor? Nada demais, não fica bravo. Isso aqui, ó, ticadinho, já é o comunicado de convocação para a prova. Você imprime lá no site. Documento oficial de identidade, está lá no item 8.7 do edital. Você vai ver qual documento que basta para atender esse requisito. Caneta esferográfica preto ou azul de material transparente, antecedência de 1 hora. A galera anda perdendo prova. Perde porque quer.
Na maioria dos casos não foi um acidente, não foi chuva, deixou para a última hora. Então, portanto, tem professor que é bonzinho, isso acontece. Não é para acontecer, não. Chegue antes, 1, 2 horas que seja, 3 horas, não importa. Tem de chegar no horário da prova, diabo. Duração, 3 horas e 30 minutos. Isto inclui o preenchimento do cartão. Tem gente que demora para fazer as bolinhas, né? A pessoa vai lá e fica assim. Aí faz outra. Aí perde o time, né? Então já começa a treinar. Vá à lotérica, preencha cartões de concurso de prognóstico, sabe? De repente, nesse treino para concurso, você ganha na Mega Sena e não precisa mais nem fazer a prova. O que mais? 3 horas e 30, incluído o prazo para preencher. Tudo isso é bonito e engraçado. Na prova é terrível. As pessoas não treinam, não simulam. Você faz o simulado, poucas pessoas fazem o simulado. Aí chega na prova, canta com tremedeirinha, não consegue saber o que tem de fazer. Tudo isso atrapalha candidato. Tem gente que foi para a prova do CESP e não sabia que uma errada anulava uma certa. Veja que despreparo. Portanto, parabéns aos que divulgaram esse vídeo explicativo. Mesmo com esse ser estranho explicando. Mas vocês vão conseguir ter uma melhor base para entender. Opa, vou fazer uma prova, é uma coisa séria, é um cargo bacana. Então estude direitinho. A prova vai ser de múltipla escolha. Professor, eu sou novato de concurso. Qual é a diferença? Já te explico. É A, B, C, D, E. Você tem de escolher uma delas. Leia atentamente as instruções do caderno. Disciplinas. Como é que estão as disciplinas, professor? Olha, você vai ter conteúdo básico e conteúdo específico. Beleza. Na parte de conteúdo básico, você vai ter tanto matéria com peso 2... quanto matéria de peso 1. O que é isso? Ora, se eu tiver 6 questões, peso 1, que é o exemplo aqui, ó, tanto de ética quanto de raciocínio lógico, o máximo que eu vou fazer é 6 em cada uma delas. 6 vezes 1, 6. Agora, matérias como Portuga, que eu vou ter 12 vezes o peso 2, que está aqui, ó, né? Vezes o peso 2, logo eu vou ter possibilidade de fazer 24 pontos. Caramba, professor, português então não é uma matéria para ser deixado de lado. Jamais, todos sabem disso. Português não podemos deixar de lado nunca. Raciocínio lógico e ética, a parte dos específicos. Você vai ter um grupo de matérias que valem um pouco mais do que as de ética e raciocínio. 1,5. Foi feita uma divisão aqui, constitucional, administração, administrativo, arquivologia, informática e legislação relativa à PRF, todas com 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Ora, 36 daqui, não é? Mais 12 mais 6, 18, mais 6, 24. E 24 daqui. Somando 24 mais 36, nós vamos ter um total de 60 questões. Abre a tela aí para o pessoal ver com calma. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Agora que nós já temos a visão global, vem para cá. Temos a visão global. Professor, então deixa eu entender uma coisa. Aqui vale 1,5 e aqui vale 1 e ali vale 2. Isso mesmo. Total, repare que aqui nós fizemos uma coluna para vocês, ó, de quanto em porcentagem cada matéria, cada disciplina representa do todo da prova. Tem um mínimo de 30%. Então, portanto, ele não fala se é em um grupo ou outro, ele fala no geral, de 30%, 27 pontos é o mínimo. Esse seria o gráfico pizza da divisão das matérias. Isso não quer dizer, claro, né, pessoal? O pessoal inteligente sabe que, em que pese essa ser a matéria que maior peso vai ter, né, não é para deixar de lado as outras matérias. Por exemplo, você pega só em constitucional e administrativo, são matérias grandes. É um conteúdo muito grande e juntas não dá
20. Só a parte de português dá 27. Mas não é por isso que eu vou deixá-la de lado, até porque são matérias grandes. Quer ver outro exemplo? A parte de raciocínio lógico. Ó, 7% da prova. Mas para aprender raciocínio lógico vai levar um tempinho maior para quem está um pouco longe da matéria, enfim. Vamos embora. Uma última explicação em relação ao número de vagas. Se você pegar aqui o número cada superintendência regional da Polícia Rodoviária Federal, vamos pegar aqui o exemplo de São Paulo. Ó, você teve aqui 9 vagas, uma para PNE, PCD, eles colocaram computador como deficiência aqui, o total 10 vagas, tá? 10 vagas, professor, é muito pouco. Então, é aí que tá. Você vai ter de observar que existe uma fase da prova que é o caráter eliminatório, né, de investigação social. A participação nessa fase de caráter eliminatório, volto a dizer, os candidatos aprovados na prova objetiva, mas respeitando o quantitativo de um tal anexo 6944 de 2009. Lá fomos nós verificar por que tem de observar esse quantitativo. Quantos vão para essa fase? Pois lá chegando, nós verificamos o seguinte, que no anexo 2 do indigitado 6944/2009, há uma relação de quantidade de vagas e o número máximo de candidatos aprovados. De modo que, se você olhar a sexta CR e PRF de São Paulo, tecnicamente você vai ter 38 convocados. Opa, já melhorou um pouco os números aí, pessoal. Pode ver aqui, 38 São Paulo, 60 Rio Grande do Sul, 53 Bahia e por aí vai. Porém, tem mais coisa interessante nesse edital. No item 2.2, salvo o melhor juízo, diz assim, o número de vagas ofertadas no concurso público poderá ser ampliado durante o prazo de validade do certame do edital, desde que haja dotação orçamentária. Então pode ser ampliado, né? Desde que haja dotação orçamentária própria, disponível e vagas em aberto. Outro detalhe interessante. O artigo 11 do decreto fala que durante o período de validade do concurso, o Ministério do Planejamento poderá autorizar, aqui mediante motivação expressa, a nomeação de candidatos aprovados e não convocados, podendo ultrapassar em até 50% o quantitativo de vagas. Tecnicamente, poderíamos ter até 50% em relação aos 10 originalmente, o que iria para 15. Se o número de vagas originais, exemplo de São Paulo, claro que os outros exemplos podem modificar, seriam 10. Se eu tiver um aumento de acordo com o que eu li, eu iria para 15. E se isso for aplicado na tabela do anexo 2, tecnicamente eu poderia ter até 48 convocados, ok? Então, portanto, vamos observar com cuidado que esse número aqui, a bem da verdade, ele pode ser um pouco melhor. Veja que ele pode chegar, então, portanto, a 38 ou a 48 convocados. Ainda assim, professor, é difícil? Olha, difícil é não lutar. E isso é que é difícil, porque não lutar significa jamais vencer. E isso eu sei. Portanto, o número geral de vagas, como se diz no jornal, 216, tecnicamente ele é maior, porque homologados eles podem ter, olha aqui, você pode chegar até 752. E como eu posso ter um aumento de mais de 50%, não é? De acordo com as regras que eu li, não entendeu, volta a fita, você poderia ter 934 ao total. Tudo por conta de dois dispositivos, o 2.2 do edital e o artigo 11 do 6944. Pessoal, de qualquer forma, eu gostaria apenas de terminar essa explicação mostrando o seguinte. Professor, e o estilo de prova da FUNCAB? Peguei essa questão, dá uma olhada aí para vocês, olha aí. Peguei essa questão
de 2013 da FUNCAB. Essa questão de 2013 da FUNCAB, ela mostra o seguinte, né? Que o estilo da banca, por vezes, ele é mais apegado à lei do que outros. Veja que nessa questão, que eu vou deixar com bastante calma, não vim aqui para dar aula hoje, ele pergunta sobre a administração pública. Só para você ter uma ideia, se você já leu no artigo 37 da Constituição, essa questão é extremamente fácil. Porque aqui fala, acerca das disposições gerais da administração pública, direta e indireta, dos poderes da União, dos estados, do federal, dos municípios, é correto afirmar. Quem nunca viu isso vai falar, ai, ai, ai. Mas quem já viu vai ver uma tranquilidade. E eu vou dar um exemplo, eu vou explicar isso rápido, em 2 minutos. Na letra A, falou que o cargo, emprego ou função são acessíveis apenas aos brasileiros. E isso não é possível aos estrangeiros. Repare que aqui eu coloquei outra cor, ó, a verde, que é o tema correto. E que diz o artigo da Constituição que os cargos e funções são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos de lei, assim como os estrangeiros. De modo que a letra A estaria errada. Veja, eu conhecendo o dispositivo, fácil ficou a alternativa A. Assim como na B, o prazo de validade do concurso será até 5 anos. Ora, o prazo de validade do concurso está em verdinho aqui, ó. Será de até 2 anos. Errada, portanto. Ô professor, o senhor está me animando a estudar direito. Mas é para se animar. Agora já a letra C, ó. Bonitinho, do jeito que veio na prova, olha lá, ó. Veio também no artigo 37 da Constituição Federal. A letra D, olha o que ela fala, não é permitido o direito à livre associação sindical. Mas olha o que diz o artigo, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. A mesma coisa na letra E, que ele colocou um errozinho aqui, ó, poderão, e na verdade é, aqui ó, não serão computados. Apenas para você ver que uma questão dessa aqui da FUNCAB, que ficou a letra C como resposta, não tem nenhum segredo, não tem nenhuma técnica. Portanto, se é para deixar um recado ao final da explicação desse edital da PRF, o meu recado é de incentivo aos amigos que querem estudar. Para de ouvir parente, para de ouvir música besta e começa a fazer alguma coisa para mudar a sua vida. Colega, você já viu nascer nada do nada? Então, se você não plantar, nada você vai colher. Quem planta trabalho vai colher sucesso. Quem planta maconha perde até a propriedade, está na Constituição. Senhores, então, portanto, trate de colocar para frente aqueles planos, vão mudar. Para quem você engana toda hora falando que vai, é chegada a hora. Professor, pode ser que não esteja preparado para esse. O importante é dar o pontapé inicial. Concursos sempre teremos. O que é preciso é ter um nível bom. Portanto, ó, boa sorte para vocês que farão esta prova de agente administrativo da Polícia Rodoviária Federal. Fico muito feliz e agradeço todos que divulgaram esse vídeo pela oportunidade de poder passar um pouquinho aqui do que a gente aprendeu nesse tempo todo preparando para concurso. Caso eu tenha cometido alguma irregularidade quanto à explicação, avisa aí pra gente, somos humanos e totalmente passíveis à ideia de ter algum erro, por favor, avisa, mas pelo que nós percebemos, é isso mesmo e dá para fazer uma boa prova. Muito obrigado, fiquem com Deus.